Voltamos aqui no Te Vejo na Posse e agora a gente vai falar de mais uma questão de direito administrativo, tema princípios, mais uma questão desse ano, questão recente de 2016. A questão é a seguinte, joga aí. Um dos princípios de direito administrativo denomina-se especialidade. Olha, esse princípio é extremamente importante para qualquer tipo de prova. Referido princípio. Então vamos lá, antes de ler as alternativas, vamos pensar no princípio da especialidade. Pessoal, mais uma vez, eu vou aplicar aqui com vocês uma das técnicas que a gente utiliza nos cursos do tratamento de choque do Te Vejo na Posse, tá? Como que funciona? Eu tenho que pegar a sua cabeça, o seu cérebro e conseguir colocar informações importantes, todas as informações importantes completas, mas que utilizem, que ocupem o menor espaço possível na sua cabeça. E para isso, eu não posso ficar te dando conceitos gigantescos que eu sei que não caem em prova, eu não posso ficar te dando exemplos idiotas, exemplos que não existem. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar todas essas informações importantes e condensá-las para ficar bem compacto, fazer os links na sua cabeça e você acertar a questão. Beleza? Então, vamos lá. Especialidade. Especialidade significa o seguinte, pensa no médico. Você tem um médico que é clínico geral, o cara atende tudo, o cara salva a vida, o cara é sinistro, beleza? Mas tem aqueles médicos que são especializados em uma determinada doença, ou uma determinada parte do corpo. Tem médico, por exemplo, médico de mão, né? O cara só mexe com mão. E tem médico da mão direita, sei lá, deve ter. O cara só mexe com a mão direita. Você quer mais especialista que isso? Aí você está com um problema na mão direita. Você vai para onde? Você vai para o clínico geral, se você pudesse escolher. Você vai para o clínico geral, você vai para aquele cara que estudou somente a mão direita, onde está o seu problema. Você iria para lá, porque o cara é especialista naquilo. Agora você pega esse instituto, essa ideia de especialidade e joga para o direito, tá? Imagina que a administração pública, seguindo os termos do artigo 37 da Constituição Federal, caput, ela se subdivide aqui na administração direta e na administração indireta, tá bom? Quando você tem administração direta, por exemplo, você tem a União. A União, ela se subdivide em órgãos, muitas vezes, não é isso? Quando ela faz esse movimento de subdivisão interna, você chama de quê? Desespero. Não, desconcentração. Desconcentração. Porque a desconcentração é a criação de órgãos, por exemplo, na União. Agora, quando a União não está satisfeita com o trabalho desempenhado por seus órgãos, ok? Quando ela está na sua estrutura aqui interna de administração direta e ela não está satisfeita, ela fala, eu preciso de um especialista para tratar de certos assuntos, ok? Como, por exemplo, a questão da Previdência, né? Nós tivemos recentemente um concurso do INSS. Ele fala, eu preciso de alguém que só trabalhe com isso, eu preciso de um especialista nessa área. Ele vai falar, tudo bem, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar alguém na administração indireta, como, por exemplo, uma autarquia. E você cria aquela autarquia, e aquela autarquia ela vai ser especializada em determinado assunto. Por exemplo, na Previdência. Ah, você trata aqui de estrada, você trata de obras. Se não trato de nada disso. Eu só trato de uma coisa porque eu sou especialista nisso. Eu sou da Previdência. É isso que o INSS vai fazer, por exemplo. E qualquer outra autarquia nesse sentido. Quando você tem a União criando, a União, Estado, Distrito Federal, município, não interessa, criando alguém da administração indireta, você tem aqui uma o que, galera? Desconcentração não, porque cria órgão. Eu tenho uma descentralização. E nessa descentralização você está criando um especialista. Se eu estou criando um especialista através da descentralização, eu posso dizer, dentre outras coisas, que o princípio da especialidade, ele decorre a criação de pessoas da administração indireta. E aí, por exemplo, você vai a fundo, você vai além e se pergunta, existe hierarquia entre a União e a autarquia que acabou de ser criada? Não existe. Existe o quê? Uma vinculação.
Ok? Ponto. A partir daí a gente começa a entender esse princípio, a gente pode fazer algumas questões de prova, como essa que está aí no seu material, né? Então, a questão fala, um dos princípios do direito administrativo é da especialidade. Referido princípio, letra A. Decorre dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público e concerne a ideia de descentralização administrativa. E aí? Matou? Vamos ver, letra B. Tem aplicabilidade no âmbito dos órgãos públicos, haja vista a relação de coordenação, subordinação que existe dentro dos referidos órgãos. Pessoal, especialidade leva à ideia de descentralização. Desconcentração traz a ideia de quê? De órgãos. Então, ele falou... A questão falou, eu quero especialidade, descentralização. E a letra B está falando de desconcentração, ela está errada. Letra C, aplica-se somente no âmbito da administração direta. Se eu estou criando pessoas na administração indireta, por exemplo, né, você tem outras formas de descentralização. Se eu estou criando pessoas na administração indireta, eu não posso falar que só ocorre na administração direta. A questão está errada. Letra D, decorre do princípio da razoabilidade. Está intimamente ligado ao conceito de desconcentração administrativa. Errado de novo, desconcentração é criação de órgãos. E letra E, para fechar, relaciona-se ao princípio da continuidade do serviço público e destina-se tão somente aos entes da administração pública direta. Tira da cabeça esse negócio de administração direta. Especialidade tem a ver principalmente com a criação de pessoas da administração indireta. Você vai ver que existe descentralização também quando você está fazendo concessão e permissão, por exemplo. Mas não é esse o caso aqui. Aqui ele só queria que você soubesse o seguinte para fechar essa questão. Ó, vamos contar os pontos aqui comigo. Especialidade, é o ponto 1, está ligado à descentralização. Ponto 2, que nada tem a ver com desconcentração. Ponto 3, que é a criação de órgãos. Ponto 4. Com isso daqui, com esses pontos, você já fechava essa questão, beleza? Se você pegou isso daqui, fez a pontuação direitinho aí dessas questões, você já tem material para muitas e muitas outras questões de prova, ok? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clica aí em gostei, compartilha, se inscreve no canal, porque amanhã nós vamos ter uma nova dica para você, beleza? Um abraço e eu te vejo na posse.